Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao SAP Now 2021. Eu sou Luiz Albertin, arquiteto de soluções da Avalara, e hoje vamos falar sobre o compliance fiscal nas empresas. O que é o compliance? O compliance significa estar em conformidade, ou seja, estar de acordo a uma determinada regra ou lei. Portanto, dentro do ambiente empresarial, o compliance diz respeito a um conjunto de ações estruturadas com o objetivo de cumprir as normas que regulamentam as atividades organizacionais. Assim, uma política de compliance implica na análise dos processos empresariais a fim de identificar e corrigir as inconformidades encontradas. Para isso, é necessário que a empresa adote alguns procedimentos que possibilitem o monitoramento por completo de todas as práticas relacionadas a cada setor. E quais são os desafios do setor fiscal? A legislação tributária é um dos instrumentos utilizados pelo governo para garantir a saúde econômica e financeira do país. Partindo de um ponto de vista estrutural, ao analisar o texto de uma lei, podemos observar que ela aborda diversos aspectos. Quais tributos serão pagos? Sobre quem recai a responsabilidade tributária do pagamento do tributo? Quais as formas de cobrança para o tributo? Como e quem irá fiscalizar se está sendo pago? E ainda, penalizações para os casos em que a regra for violada. A nossa legislação é muito dinâmica. Todos os dias são aprovados inúmeros decretos, emendas constitucionais, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, que alteram diversos aspectos da legislação. Quando analisamos amplamente o contexto em que as empresas estão inseridas, de longe, o principal desafio que enfrentam diz respeito à complexidade do sistema tributário brasileiro. Sempre que há uma nova alteração da legislação, é preciso correr contra o tempo para se adequar às mudanças e se manter em conformidade com o fisco. Assim, este é um dos maiores, se não o maior desafio que o gestor enfrenta na administração do seu negócio. Os esforços para garantir a adequação às regras também variam conforme o tamanho da empresa e o setor de atuação. Quanto maior a empresa e mais específico o segmento, mais complexa se torna essa tarefa. Grandes corporações demandam um esforço maior para cumprir com todas as obrigatoriedades, necessitando, em alguns casos, até de um departamento inteiro focado nessas atividades. Relacionadas às inúmeras obrigações que precisam ser entregues ao fisco, as empresas ainda têm outras dificuldades e preocupações. Uma delas é cumprir os prazos. Os prazos cada vez mais curtos podem comprometer a qualidade das informações enviadas. Afinal, o fisco exige mais do que o simples envio das informações? É necessário garantir a veracidade das informações enviadas nas 3 esferas fiscalizadoras: municipal, estadual e federal. Agora que já entendemos os desafios da área fiscal, vamos falar sobre a importância do compliance fiscal nas empresas. O compliance fiscal age de forma preventiva através de ações que mantêm a empresa em conformidade com as exigências da legislação, especialmente nas questões relacionadas ao pagamento de tributos e o cumprimento das normas do SPET. Os gestores precisam enfrentar inúmeros desafios para manter o seu negócio funcionando de forma regular perante o fisco. Qualquer falha ou irregularidade, por mais simples que seja,
sujeita a empresa a sofrer penalizações aplicadas pelos órgãos fiscalizadores. Dessa forma, o compliance, sobretudo na área fiscal, é uma alternativa para proteger a empresa contra esse tipo de notificação. Outro ponto é que as empresas precisam estar atentas quanto aos prazos para entrega das obrigações definidas no calendário fiscal. A partir do momento em que são adotadas práticas de compliance, dificuldades com perda de prazos e envios incompletos são prevenidos. Então, o compliance fiscal tem um objetivo básico de assegurar a qualidade das informações e garantir que elas estejam sendo enviadas dentro do prazo. Pense em quantas obrigações as empresas já têm que prestar ao fisco periodicamente. Agora, some isso à elevada carga tributária paga ao Estado anualmente. Imagine fazer tudo isso e ainda ter que arcar com multas, juros, correção monetária e uma série de outras despesas, e ainda o impedimento de certidão negativa. E como implantar o compliance fiscal? Para implantar o compliance fiscal, o primeiro passo é definir uma política de compliance, ou seja, organizar de forma metódica e estruturada as regras, normas e práticas que irão orientar os processos dentro da empresa, independente do setor. Por isso, é preciso criar uma política levando em consideração as particularidades da organização. Uma vez feito isso, tudo é acompanhado, calculado e monitorado antes que as informações cheguem ao fisco. Uma política de compliance efetiva busca guiar os colaboradores em suas rotinas de trabalho. Assim, a adequação às regras torna-se mais fácil e é possível antecipar-se a falhas operacionais. E o que exatamente compõe uma política de compliance fiscal? A definição do regime de tributação adequado, a emissão e escrituração dos documentos fiscais das empresas, elaboração de um controle de estoques fiel à realidade da empresa, preenchimento correto das informações nas obrigações acessórias, aproveitamento correto dos créditos, apuração correta da base de cálculo e aplicação precisa das alíquotas de cada tributo. Manter atualizado o cadastro de clientes, fornecedores e produtos é indispensável para a empresa que quer adotar o compliance fiscal. Por isso, precisamos fazer da tecnologia uma aliada. Pois imagine, com tantas mudanças na legislação, ter que atualizar cada nova informação manualmente. O fato é que contar com o suporte de uma empresa de tecnologia com expertise fiscal deixou de ser um luxo e passou a ser uma necessidade. A proposta da Avalara é monitorar as fases da jornada fiscal, ou seja, fazer o certo no momento certo em cada etapa do processo operacional. Agir em conformidade com a legislação tributária é indispensável para não gerar multas para a sua empresa. A conformidade começa no instante em que uma venda ou compra é feita e se prolonga até as etapas de emissão e escrituração da nota fiscal e registro de atividades no sistema de gestão. A solução de automação fiscal entra neste processo para oferecer a integração ágil com os demais sistemas e garantir que nenhuma informação estratégica seja perdida, que pode acarretar erros na hora de realizar balanços e emitir documentos. Agora que já sabemos boa parte dos desafios fiscais, conhecemos um pouco do compliance e como implantar o compliance fiscal em sua empresa, conte com a Avalara em todo este processo. Muito obrigado